No coração do Rio de Janeiro, um hospital centenário abandonado esconde mais do que ruínas. Um arquivo secreto, esquecido por décadas, está prestes a revelar uma verdade chocante sobre pacientes e experimentos. Você acredita que alguns segredos são tão perigosos que devem permanecer enterrados? Deixe seu comentário agora. Qual o prédio abandonado que mais te intriga e por quê? Olá, desvendadores de mistérios! Eu sou seu guia no Vida em Cena e hoje vamos mergulhar nas profundezas de um gigante adormecido no coração do Rio de Janeiro. Um hospital centenário, agora abandonado, que guarda histórias que a medicina e a sociedade tentaram, por décadas, manter em segredo. Prepare-se para uma jornada pelos corredores do passado, onde a verdade é mais assustadora que qualquer lenda. Minha paixão é explorar lugares esquecidos, e o Hospital Santa Clara do Rio de Janeiro era meu próximo alvo. Desativado há mais de 40 anos, ele era um labirinto de corredores escuros, salas de cirurgia vazias e enfermarias silenciosas. As lendas urbanas falavam de experimentos macabros e pacientes que nunca saíram. Eu buscava fatos, não fantasmas, e sabia que um lugar como esse sempre guarda uma verdade por trás dos boatos. Cheguei ao hospital em uma manhã nublada, com a câmera registrando cada detalhe da decadência. O cheiro de mofo e desinfectante antigo ainda pairava no ar. Enquanto explorava o que parecia ser a antiga ala administrativa, deparei-me com uma sala trancada diferente das outras. Não havia maçaneta, apenas uma porta de metal pesado, quase imperceptível, escondida atrás de uma estante de madeira caída. Com a ajuda de algumas ferramentas, consegui forçar a porta. O que encontrei lá dentro me fez congelar. Não era uma sala comum, mas um arquivo secreto. Dezenas de caixas metálicas empilhadas do chão ao teto, contendo fichas de pacientes, prontuários e relatórios. Mas não eram registros comuns. As fichas tinham códigos e muitos nomes de pacientes eram substituídos por números. Eram arquivos de um setor que não constava em nenhum mapa oficial do hospital. Ao abrir a primeira caixa, o conteúdo me deixou chocado. Eram prontuários de pacientes com doenças raras ou condições especiais, muitos deles órfãos ou sem família. Os relatórios detalhavam tratamentos experimentais, alguns deles com resultados perturbadores. Havia gráficos de evolução que mostravam piora súbita e inexplicável. E o mais perturbador, anotações sobre testes de resistência e monitoramento de reações adversas, que pareciam desumanas. O hospital não era apenas um centro de tratamento, era um laboratório de segredos. Meu coração disparou. Eu tinha nas mãos a prova de que o Hospital Santa Clara não era apenas um prédio abandonado, mas um repositório de verdades sombrias, experimentos que a ética médica jamais permitiria, e o destino de centenas de vidas que foram apagadas da história. Aquele arquivo secreto não era uma lenda, era um pesadelo real. O arquivo secreto do Hospital Santa Clara era um labirinto de horrores médicos ocultos. Mergulhei naqueles prontuários e relatórios, tentando entender a extensão dos experimentos e quem estava por trás deles. As datas nos documentos indicavam que essas atividades ocorreram principalmente nas décadas de 1950 e 1960, um período de grandes avanços na medicina, mas também de menos supervisão ética. Um nome começou a se repetir nos relatórios mais perturbadores: Dr. Emílio Vargas. As anotações o descreviam como um médico brilhante, mas com métodos controversos e uma obsessão por ultrapassar os limites da ciência. Havia relatos de pacientes que, misteriosamente, pioravam após seus tratamentos e de um aumento inexplicável no número de óbitos em sua ala. Curiosamente, não encontrei nenhuma foto ou registro pessoal do Dr. Vargas fora desses arquivos secretos. Era como se ele fosse uma figura sombria, que existia apenas dentro daquelas paredes. A grande reviravolta veio quando encontrei uma série de documentos marcados com a etiqueta Protocolo Sombra. Eram diretrizes detalhadas para tratamentos experimentais em pacientes com condições especiais, crianças órfãs,
indigentes e pessoas marginalizadas pela sociedade. O protocolo descrevia procedimentos invasivos, uso de substâncias não aprovadas e a completa ausência de consentimento informado. Era chocante a frieza com que vidas eram tratadas como cobaias. O objetivo, segundo os documentos, era estudar a resposta do corpo humano a condições extremas e testar terapias inovadoras, sem se importar com o bem-estar dos pacientes. Dentro do protocolo Sombra, havia referências a um setor ainda mais isolado do hospital, chamado de Pavilhão 7. Não havia mapas desse pavilhão nos arquivos comuns. Os relatórios sugeriam que era lá onde os experimentos mais radicais eram realizados e para onde os pacientes que não respondiam aos tratamentos eram transferidos. O Pavilhão 7 tornou-se o epicentro do meu mistério. Onde ficava? O que aconteceu com as pessoas levadas para lá? E quem era o Dr. Emílio Vargas, essa figura quase fantasmagórica que pairava sobre aqueles horrores? O Hospital Santa Clara não era apenas um depósito de segredos, era um palco de atrocidades encobertas pelo tempo. O protocolo Sombra e a figura quase mítica do Dr. Emílio Vargas me guiaram para o Pavilhão 7, o setor mais sombrio do Hospital Santa Clara. Mas ele não constava em nenhum mapa. Eu sabia que, se quisesse desvendar o que realmente aconteceu, teria que encontrá-lo por conta própria. Passei dias vasculhando cada canto do hospital abandonado, revendo plantas arquitetônicas velhas e comparando-as com a estrutura real. A grande reviravolta veio em uma área remota dos fundos do terreno, coberta por vegetação densa e um muro em ruínas. Sob uma camada espessa de era e terra, encontrei uma entrada de serviço camuflada, quase invisível. Era uma porta de metal pesado, com uma placa enferrujada que, com esforço, consegui ler. Área de manutenção, acesso restrito. Por dentro, um corredor estreito levava a um anexo separado do prédio principal. Eu havia encontrado o Pavilhão 7. O ambiente lá dentro era diferente do resto do hospital. As paredes eram mais grossas, as janelas gradeadas e o ar incrivelmente pesado. As salas eram pequenas e isoladas, como celas. E em uma delas, empoeirada e quase irreconhecível, encontrei uma mesa de cirurgia com amarras enferrujadas e um armário com instrumentos médicos bizarros e anotações técnicas que pareciam hieróglifos. Este era o palco dos experimentos mais cruéis do Dr. Emílio Vargas. Mas o que realmente me chocou foi o que encontrei escondido sob uma laje de concreto solta no chão do pavilhão. Uma caixa de metal lacrada. Dentro, documentos que não eram relatórios médicos, mas registros financeiros detalhados e correspondências que envolviam o Dr. Emílio Vargas e uma poderosa empresa farmacêutica internacional da época. Os experimentos com pacientes órfãos e indigentes não eram apenas para avanços científicos. Eles faziam parte de um esquema maior, para testar e patentear novos medicamentos de forma ilegal, ignorando qualquer ética, tudo em busca de lucros altíssimos. A lenda urbana de experimentos macabros era uma meia-verdade. O Dr. Emílio Vargas não era um louco solitário, mas uma peça-chave em uma operação de testes farmacêuticos ilegais, que usava vidas humanas como cobaias. O Pavilhão 7 não era um lugar assombrado, mas um laboratório clandestino que o hospital escondeu por décadas. No próximo e último segmento, vamos desvendar o destino final do Dr. Vargas e dessa empresa, e o que aconteceu com os pacientes que entraram naquele pavilhão e nunca mais saíram. Prepare-se para a verdade por trás da lenda. A verdade sobre o Hospital Santa Clara e o protocolo Sombra era mais sombria do que qualquer lenda. O Pavilhão 7, longe de ser assombrado, era o palco de testes farmacêuticos ilegais, operados pelo Dr. Emílio Vargas, em conluio com uma grande empresa. Mas o que aconteceu com ele, com a empresa e, o mais importante, com os pacientes cujas vidas foram sacrificadas em nome do lucro? Minha busca final me levou a documentos históricos de arquivos da imprensa da época. Descobri que o Dr. Emílio Vargas, apesar de sua genialidade distorcida, desapareceu do cenário médico no final dos anos 60. Não havia registros de sua morte ou prisão.
A grande reviravolta veio quando encontrei um obituário antigo, de 1972, de um proeminente empresário e filantropo, com um nome diferente, mas com uma foto que, apesar do tempo e das rugas, era inconfundivelmente a de Emílio Vargas. Ele não foi punido. Ele mudou de identidade, usou o dinheiro dos lucros dos testes ilegais para construir uma nova vida de respeito e benfeitoria, morrendo como um cidadão honrado. Quanto à empresa farmacêutica, os documentos do Pavilhão 7 revelaram que ela foi a principal beneficiária financeira dos experimentos. Contratos detalhados mostravam o repasse de verbas e a blindagem legal para evitar responsabilidades. Embora nunca tenha havido um escândalo público na época, a empresa passou por uma reestruturação e venda de ativos suspeitamente rápida nos anos 70, antes que qualquer suspeita pudesse ser levantada. O dinheiro e o poder conseguiram, por um tempo, abafar a verdade. O destino dos pacientes do Pavilhão 7 é a parte mais dolorosa dessa história. As fichas indicavam que a maioria deles simplesmente cessou o registro ou foi transferida. Sem nomes, sem famílias para reclamar, eles foram apagados. Os poucos que sobreviveram aos experimentos e foram liberados apresentavam sequelas graves, mas foram silenciados ou considerados instáveis, suas histórias descartadas. O Hospital Santa Clara não foi apenas abandonado por questões financeiras. Ele foi convenientemente esquecido para enterrar as provas de uma das maiores atrocidades médicas da história do Rio de Janeiro. A verdade permaneceu oculta, disfarçada de lenda urbana, porque os responsáveis nunca foram devidamente responsabilizados e o sistema os protegeu. O Hospital Santa Clara, agora uma carcaça vazia, é um monumento silencioso aos que foram esquecidos e usados. Minha jornada por seus corredores trouxe à tona não um fantasma, mas a memória viva de centenas de vidas sacrificadas por ganância e poder. A lenda dos experimentos macabros era a realidade, e o verdadeiro horror não estava nos espíritos, mas na capacidade humana de cometer atrocidades em nome da ciência e do lucro, e de apagar seus rastros no tempo. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.